Sexta-feira, dia 21 de maio. Nós abrimos o balanço geral desta sexta-feira com a informação de que o Ministério Público acaba de anunciar que está denunciando o deputado estadual Boca Aberta Júnior, o deputado federal Boca Aberta e a vereadora aqui em Londrina, Mara Boca Aberta, pai, mãe e filho. Os três estão sendo denunciados por desvio de recursos dos trabalhadores do gabinete, o desvio do salário destes assessores. Sabe aquele conhecido esquema da rachadinha? Parece que esses funcionários eram obrigados a pagar despesas dos gabinetes com o próprio salário. E mais de 100 mil reais já teriam sido desviados. No caso do deputado estadual Boca Aberta Júnior, há ainda a denúncia do desvio de kits esportivos que seriam destinados a escolas estaduais aqui em Londrina através do programa Paraná Esporte. Esse desvio estaria na casa dos 200 mil reais. Agora há poucos minutos, uma entrevista coletiva aconteceu na sede do Ministério Público detalhando todas estas acusações. E nós vamos para lá ao vivo com o repórter Rafael Machado, que está justamente ao lado do promotor Renato Lima Castro, que é o responsável por toda esta investigação. Rafa, eu sei que você aqui, através da nossa RIC Record TV, através da Folha de Londrina, tem acompanhado para e passo toda essa história. O assunto chegou ao Ministério Público e há elementos da prática destes crimes. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Uma farta documentação foi reunida pelo Ministério Público nestas duas ações por improbidade administrativa. Tanto no desvio de kits esportivos da Paraná Esportes, um programa que pertence aí, um órgão que pertence ao governo estadual, quanto também desta acusação de rachadinha. Só que para detalhar um pouco mais a respeito destas duas ações, ao meu lado está o promotor Renato de Lima Castro, aqui do Ministério Público. Doutor, uma boa tarde para o senhor. Uma síntese, né? Como é que o senhor poderia resumir essas duas ações que já estão na Justiça? Boa tarde, doutor. Bem, a primeira ação é que responde tanto a assessora do deputado Boca Júnior e o Boca Júnior por desvios de kits esportivos do Paraná Esporte, como você bem disse. Esses desvios foram devidamente comprovados, esses materiais serem entregues exclusivamente às escolas do Estado e também à Fundação de Esporte de Londrina, quando em verdade foi apreendido foi pego pelo deputado Boca Júnior e por sua assessora e foram remetidos, doados em nome da família Boca Aberta para pessoas importantes, particulares, que tinham influência nos bairros da cidade de Londrina. Algumas dessas pessoas trouxeram esses materiais que estavam todos com o logo do Estado, Secretaria de Esporte Estado do Paraná, e, portanto, é indubitável, é induvidoso que esses materiais foram desviados. E mais, é importante ressaltar que ele, deputado Boca Júnior, foi advertido pelo diretor da autarquia estadual para que devolvesse esses materiais, mas ainda assim, embora essa expressa advertência, ele desviou esses materiais e deu destino absolutamente diverso. Doutor, agora a outra ação detalha, melhor dizendo, a rachadinha que a família Boca Aberta teria praticado em aproximadamente 43 assessores dos dois deputados, né? Tanto Boca Aberta quanto Boca Aberta Júnior. Como que funcionava este esquema que o Ministério Público está denunciando, acusando, doutor? Bem, a rachadinha, que é a exigência de vantagem indevida, de pagamento de valores com parte dos vencimentos, dos salários destes servidores, eles estão submetidos ao cargo em comissão e têm o dever de obedecer às ordens do seu superior sob pena de serem exonerados. Mas, além disso, eles eram tratados muito mal dentro daquela estrutura, e é certo que existiam 3 ordens: pagamentos de cestas básicas, que os assessores tinham que dar R$100 por mês para serem distribuídos cestas básicas em nome da família Boca Aberta, gastos pessoais, que também suportavam pagamento de IPTU da família Boca Aberta, que foi realizado pelo Adilson, tem a comprovação documental disso, transferência bancária para pagamento de IPTU da família Boca Aberta, e também gastos pessoais da estrutura dos comitês, em que
Adilson era obrigado a fazer contrato de locação, conta de luz, pagamento de água, todos esses valores eram exigidos dos próprios assessores, dos seus próprios bolsos. Então, isso é o que se denomina rachadinha, e é fato que é um ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito dos agentes públicos e violação dos princípios da administração pública. É importante também se enfatizar que tanto o Boca Aberta pai como a Mara Boca Aberta respondem como beneficiários e concorreram para o ato de improbidade do filho, porque, como se sabe, ele, enquanto deputado federal, não pode responder pela Justiça Estadual, mas sim Justiça Federal. E essas cobranças ilegais por parte dos deputados e também da família Boca Aberta aconteciam há muito tempo? É certo que, desde que essas pessoas foram nomeadas para o cargo em comissão, elas eram achacadas, eram exigido delas o pagamento desses valores indevidos e ilícitos. Doutor, agora a gente está falando de esfera civil, né? Há 2 ações por improbidade administrativa. Há alguma possibilidade também de serem responsabilizados criminalmente? Sem dúvida nenhuma, na data de hoje, o Ministério Público, por meio do GEPATRI, encaminhará à Procuradoria-Geral para que tome as providências necessárias para a eventual acusação por peculato. Então tá bom. Muito obrigado ao doutor Renato de Lima Castro, promotor aqui do Grupo Especializado de Combate à Improbidade Administrativa, né, que é o GEPATRI, e nessas 2 ações ele também assina com o promotor Ricardo Benvenu, que também participou destas investigações. As 2 ações, Juliano, estão agora sobre análise do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, o doutor Emil Tomás Gonçalves, mas até o momento nenhuma decisão foi tomada. Volto com você. Rafa, a gente vai acompanhar juntos aqui, eu sei que você está de olho nesse caso já há algum tempo. Vamos ouvir o que disse agora há pouco o deputado federal Boca Aberta. Só ele está falando a respeito dessa história em nome da família, em nome do deputado estadual Boca Aberta Júnior, em nome da vereadora Mara Boca Aberta. Os 3 são citados nessas ações. Primeiro a gente ouve um trecho da entrevista que ele concedeu agora há pouco, falando a respeito da rachadinha que o Ministério Público disse que acontecia, dos salários que parte eram deixados pelos servidores dos gabinetes com os deputados. Vamos ouvir. Ele apresentou uma denúncia sem prova nenhuma. Cadê uma transferência bancária? Apresenta um print. Cadê? Tem aí? O senhor tem o print aí? Não tem. Tem aí da TV? Tem. Tem um áudio eu pedindo, fazendo esquema, maracutaia e traquinagem? Não tem. Não existe. Nunca existiu, não existe e jamais vai existir. Então o promotor, ele tem me perseguido, ele lançou essa denúncia agora porque ele quer ser o popstar. Ele quer ser uma celebridade para dar coletiva de imprensa e tentar prejudicar minha família. Tá aí. Esse documento que a gente tem em mãos aí é um documento de locação de um imóvel que estaria em nome de uma funcionária do gabinete do deputado. Rafa, documentos foram anexados a esse processo e esse documento de locação, esse contrato de locação, seria um desses documentos que comprova a rachadinha, porque ele fala ali, o deputado, que o promotor fez a acusação sem nenhum tipo de prova. Você teve acesso a alguns desses documentos. Exatamente, Juliano. Não somente esses documentos, né, que você disse, que mostram o pagamento de demais taxas, né, municipais, como IPTU, também aluguel de gabinetes, né, do deputado Boca Aberta, mas também movimentações bancárias. Segundo o que foi apurado pelo Ministério Público, 43 assessores estavam envolvidos neste esquema de rachadinha. E cada um deles, Juliano, em relação também às cestas básicas, deveria retirar R$100 dos seus salários todo mês para que cestas básicas pudessem ser compradas e distribuídas aí em nome da família Boca Aberta. Então, em relação às cestas básicas somente, um montante de aproximadamente R$4.300, até porque nós estamos falando aí de 43 assessores. Além desses pagamentos de IPTU, de luz, de água, de aluguel, também há movimentações bancárias das contas dos assessores para as demais contas bancárias aí dos deputados, o que também comprova, segundo o Ministério Público,
bom frisar isso, né? Segundo o Ministério Público, o que comprova este esquema de rachadinha, Juliano. Lembrando que a gente está se baseando em documentos, a gente está se baseando na palavra do Ministério Público, mas nós aqui abrimos espaço para que os três citados nessas ações falassem. A decisão de que só o deputado federal Boca Aberta falaria em nome da família foi uma decisão deles. O nosso papel aqui é julgar? Não. O nosso papel é trazer elementos. Quando o Rafa vai, entra a fundo na história, busca informações, ouve o Ministério Público. O nosso papel é informar você de casa. Agora, Rafa, a gente vai ver um trecho do que disse o deputado a respeito desse esquema de desvio de materiais do programa Paraná Esporte. E nesse caso, tá? É importante frisar, o deputado federal Boca Aberta está defendendo o filho, porque essa acusação, a princípio, recai apenas sobre Boca Aberta Júnior. Foi ele que, como deputado estadual, teve acesso a esses kits da Secretaria de Esportes do Estado. Mas, de acordo com o Ministério Público, como os três parlamentares, a vereadora Mara Boca Aberta, o deputado federal Boca Aberta, o deputado estadual Boca Aberta Júnior, eles dividem o mesmo gabinete, o mesmo escritório aqui em Londrina, os três teriam se beneficiado dos kits. Por isso, os três são citados nesta ação. Vamos ver o que disse o deputado federal. Foi retirado os kits em Curitiba e foi entregue para essas 5 escolas. O mais engraçado, atenção Londrina, o mais engraçado de tudo isso, que foi entregue no ano passado, em setembro, ou seja, vamos lá, conta comigo, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Abril, depois de quase 9 meses, agora estão falando que veio faltante o kit. Primeiro que não veio faltando, o jeito que nós pegamos lá foi entregue aqui, né? Esses kits que o bandido travestido de promotor Renato de Lima Castro está querendo induzir a imprensa ao erro, induzir o judiciário ao erro, o que é? É um kit de 2019 que não tem nada, absolutamente nada a ver com esses kits da escola que foi entregue, é de 2019 porque estava sobrando na Secretaria de Esportes e aí a Secretaria ligou para alguns deputados disponibilizando o kit. Meu filho falou, eu aceito. Fomos lá, retiramos, eu tenho o documento. Por isso que nós temos grande credibilidade, por isso que tudo que eu falo eu provo com áudio, documento, vídeo, fotos, enfim. E esse kit que foi entregue na escolinha do Robson aqui no União da Vitória, foi o kit de 2019, não tem nada a ver com o kit das escolas que foram entregas. Tá aí, gente, as palavras do deputado federal Boca Aberta, e eu já jogo para você novamente, Rafa. O que é que o Ministério Público tem de elementos, de provas, de desvio destes kits? É verdade que diretores de escolas que deveriam ter recebido os kits completos prestaram depoimento e alguns disseram que foram procurados pela assessoria dos deputados anteriormente, aceitaram receber os kits e tiveram que assinar papéis sem saber ao certo o que é que viria? Exatamente, Juliano. Esses diretores prestaram depoimento no inquérito civil que foi aberto pelo Ministério Público e que agora culminou na ação por improbidade administrativa. Nós estamos falando, Juliano, de 5 colégios estaduais em diferentes regiões da cidade. Na ação, o Ministério Público concluiu que os valores dos kits esportivos desviados somam aproximadamente R$ 204 mil. Eles conseguiram chegar a este valor tendo acesso às tabelas da quantidade que deveria ser destinada por meio do programa Paraná Esportes para a que realmente, efetivamente, foi entregue nos colégios estaduais. Para se ter uma ideia, Juliano, segundo o Ministério Público, apenas 35% dos kits esportivos, e aí nós estamos falando de bolas de basquete, camisas, calções e outros itens esportivos, apenas 35% desta quantidade foi entregue nesses 5 colégios estaduais. O restante, 65%, segundo os promotores do Ministério Público, acabou sendo desviado pelo deputado estadual Boca Aberta Júnior em participação aí com uma assessora dele para benefício próprio, ou seja, ele se aproveitava, segundo o Ministério Público, de um equipamento público, de itens públicos comprados por meio de dinheiro público para se beneficiar de forma privada, de forma particular. E na ação, Rafa, o Ministério Público afirma que o deputado estadual Boca Aberta Júnior
induziu a erro os diretores das escolas. Juliano. Essas imagens que a gente está vendo aqui desses kits, elas foram feitas aí no Ministério Público. Os promotores tiveram acesso a esses materiais que deveriam ter sido entregues às escolas. A gente está vendo ali nas camisetas, nos shorts. Todo o material tem o logo da Secretaria de Estado de Esportes do Paraná. Por isso o promotor disse, né? Não dá nem para negar que seriam provenientes desse programa Paraná Esportes, né? Exatamente, Juliano. Esta é mais uma prova das várias que foram reunidas pelo Ministério Público. Além disso, conforme eu disse há pouco, os promotores solicitaram aí desses diretores a relação dos equipamentos, né? Então, seria um X número de bolas de basquete, uma quantidade específica de camisas esportivas, de calções aí que seriam utilizados pelos alunos, e eles cruzaram esses dados com a quantidade que efetivamente foi entregue pelo deputado. E essa entrega também gerou muita discussão aqui no Ministério Público, porque, segundo os promotores, o deputado fez uma indicação parlamentar, mas esta entrega dos equipamentos esportivos não deveria ser feita por ele, mas sim pela Fundação de Esportes, que é o órgão público esportivo que pertence à Prefeitura de Londrina e, segundo os promotores, deveria fazer essa entrega. Mas a Fundação, que também foi ouvida, seus diretores também foram ouvidos neste inquérito civil, nem estava sabendo a respeito desta situação. Juliano. Tá certo, Rafa. Obrigado pelas suas informações aí. A vereadora Mara Bocaberta, que estava aqui acompanhando o marido, o deputado federal Bocaberta, falou com a nossa equipe também. E ela disse que acredita que todas essas acusações não passam de perseguição política contra a família. Denúncias infundadas que foram feitas contra a minha família, né, a mim, ao meu filho, ao deputado federal, ao deputado estadual, por pessoas ligadas a nós politicamente, adversários políticos, que até então, duas pessoas que trabalhavam no nosso gabinete, né, inclusive um sendo meu suplente, saiu candidato e aí por uma divergência dentro do partido, porque não trabalhamos com fundo partidário, essa pessoa que seria o meu suplente, que é o meu suplente, o Capoeira, se sentiu prejudicado, achando ele que teria perdido a eleição porque não tivemos o fundo partidário, não usamos dinheiro do fundo partidário, dinheiro do povo na nossa campanha. Então ele se sentiu prejudicado e partiu para cima de nós com denúncias infundadas. Eu nem sei do que se trata a tal da rachadinha. Primeiro porque eu não tinha cargo, não era vereadora, não tenho conhecimento que nenhum dos meus assessores agora atuais estiveram no Ministério Público para fazer nenhuma denúncia de rachadinha.